Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Emoção e imunização. Idosos acordaram cedo e foram para a fila para receber a vacina contra a Covid-19. E nós acompanhamos tudo pelo Rio Grande afora. Ao vivo, vamos conversar com o governador Eduardo Leite como o Rio Grande do Sul está vacinando a população, como estão os preparativos para a volta às aulas aqui no estado. Em instantes. Polícia Civil, Militar e Bombeiros prendem integrantes de uma quadrilha de distribuição de drogas comandada pela matriarca de uma família. Familiares tinham esconderijo no meio de um matagal para esconder armas, drogas e até corpos de usuários e rivais. Já os detalhes da operação Apito Final. É noite de Inter no Campeonato Brasileiro. Tem jogo contra o Sport e o título brasileiro está na cabeça. Tem mais alguém sonhando em casa? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Hoje é certamente mais um dia de muita emoção para muitas famílias, porque mais municípios estão começando hoje a vacinação de idosos em todo o Rio Grande do Sul, a vacinação contra a Covid-19. Deixa eu chamar meu colega Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia, Glauco. Bom dia, André. É um momento histórico, a gente tem que se dar conta de que está chegando aquele momento que a gente está levando os idosos nesta fase para se vacinarem, né? Um momento em que a gente relembra tudo que nós passamos nesse último ano e é importante, né, Glauco, a gente se conscientizar que eu posso não ser vacinado agora, mas você se vacinando, o colega se vacinando, eu também vou estar me protegendo. Não é verdade? É imunização e humanização, é pensar nos outros, né? E por falar nisso, preste atenção, uma senhorinha de 93 anos foi se vacinar hoje aqui em Porto Alegre, acompanhada do filho. E as palavras dela, Glauco, emocionam demais. Vamos ouvir. Rumo aos 100 anos. Eu acho que sim. Acho que eu vou chegar. Acho que Deus vai me dar vida por causa dele. Ela vai chegar eu lá. tenho que cuidar dele. Eu não tenho, se eu falto, ele fica sozinho. Vamos ouvir de novo, gente. A preocupação da vovozinha, 93 anos, preocupada com o filho, quer cuidar, quer estar junto com ele. Foi receber hoje a vacina junto com o filho. E olhem só, prestem atenção nas palavras dela. Rumo aos 100 anos. Eu acho que sim. Acho que eu vou chegar. Acho que Deus vai me dar vida por causa dele. Ela vai chegar eu lá. tenho que cuidar dele. Eu não tenho, se eu falto, ele fica sozinho. Ela não quer deixar o filho sozinho. Que é a mãe, né? Filho que precisa dela, tem, né, algumas necessidades importantes e ela quer ali estar do lado dele. Vai ter, sim, se Deus quiser, vai ter muitos e muitos anos para poder cuidar do filhote, né, do filho dela. Que mensagem bonita que passa essa senhora. E hoje, durante o SBT Rio Grande, nós vamos mostrar, né, Glauco, muitas imagens, momentos de emoção, porque agora, quarta-feira, isso é que é importante a gente chamar a atenção. Alguns municípios já começaram ontem, nós mostramos Caxias do Sul, mostramos também aqui em Viamão. Mas hoje começou a vacinação em Porto Alegre e, junto com Porto Alegre, diversos outros municípios. São Leopoldo vai começar a vacinação também hoje, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, também vai começar. E no Litoral Norte também iniciando a vacinação em diversos balneários. E é para lá que a gente vai agora, para lá que a gente vai começar o nosso tour da vacinação, porque a gente vai para a praia, onde muitas pessoas estão na praia nesse momento aí. Estamos no mês de fevereiro e lá está a Aline Schneider, tenho certeza que emocionada, vendo relatos, acompanhando as pessoas. Oi, Aline, bom dia. É verdade, André. Bom dia para ti, para o Glauco, para todo mundo que está trabalhando aí na TV.
cada relato que a gente escuta de um idoso é uma vibração nossa também. Há pouco um senhorzinho de mais de 90 anos se vacinou aqui e comemorou. Viva a velhice! Gente, achou sensacional, todo mundo viu. Conta essa de novo, Aline, conta essa de novo. Essa está muito boa, escutem essa. A equipe epidemiológica atrás de mim aqui riu muito quando um vovozinho com um chapéuzinho se arrumou, gente, para vir tomar a vacina. Mais de 90 anos tomou a vacina e ele deu um grito que eu me assustei. Disse, o que está acontecendo? Ele gritou, viva a velhice! Viva a velhice! Vale tudo para comemorar, né? Olha. E, gente, eu mesma presenciei hoje muitos relatos e muitas pessoas chegando aos pontos de vacinação, pessoas com 70 e poucos anos. Posso me vacinar? Ainda não. É só 85 para cima. Então, é importante também que essas pessoas não busquem os pontos de vacinação, porque não tem jeitinho nessa hora, né, André? Igual. É só 85 para cima que está acontecendo. Mas assim, ó, esse de 85 para cima é 2, 3 dias. E aí, dependendo da chegada de mais doses, aí vai diminuindo a idade, né? Vai diminuindo os grupos com menor idade, não é verdade? Isso, é verdade, sim. Aqui em Tramandaí, gente, são 3 drive-thrus. Eu estou no centro de eventos de Tramandaí, onde acontece a Feira do Peixe. Dá para ver que a fila agora virou em nada, né? Quando eu cheguei aqui, era uma fila muito grande. Lá no ponto da Emancipação, onde eu estive nas primeiras horas da manhã, a fila era bem grande no início desta quarta-feira e agora não tem fila alguma. Então, quem está em casa nos assistindo, está aqui na praia, dá tempo de ir para um desses pontos de vacinação. E ainda 7 postos de saúde estão realizando a vacina. Aqui só restam 50 unidades. Foram 200 para cada ponto de vacinação no dia de hoje. Eu nem sei se vai ter vacina amanhã, viu? Porque do jeito que a coisa está indo e que o pessoal da equipe aqui é muito rápido, agilizado e eficiente, acho que não vai ter vacina para o dia de amanhã. Agora, vamos ouvir, gente, relatos de algumas pessoas que receberam a dose hoje mais cedo. Dá uma olhada. Normalmente se trabalha numa população de 10 vezes a população de Tramandaí. A nossa população fixa é de 52 mil habitantes e normalmente se trabalha assim, o pico do veraneio chega a 400, 500 mil pessoas. Nós solicitamos ao governo do estado que fosse sensível a essa necessidade de fazer frente a esse aumento de demanda e, logicamente, o paciente, o morador vai ter que ser vacinado e também o veranista, no momento que esse insumo for aberto, ele também vai ter essa expectativa de vacina. Gente, a gente acabou de escutar aí o secretário Saltiel, secretário de Saúde aqui do município de Tramandaí, explicando que a recomendação inicial para os veranistas que estão aqui na praia era entrar em contato através de um telefone WhatsApp para avisar que as pessoas iriam receber a vacina. Isso porque, como a população aumenta muito aqui nessa época do ano, então eles queriam ter uma noção de quantas pessoas iriam buscar a imunização. Então, isso foi o que a gente ouviu agora. Mas, nesse instante, a gente vai escutar, sim, o relato emocionado de quem recebeu a vacina no dia de hoje. Agora eu vou continuar me cuidando, pois temos que aguardar a segunda dose e continuar com os cuidados, porque essa pandemia ainda não foi embora. É um momento que a gente esperou tanto. Estou muito feliz e emocionada com o pai poder, com os 92 anos dele, fazer essa tão esperada vacina. Que lindo, né? Agora, uma informação muito importante. Quem receber a primeira dose aqui na praia ou onde receber a primeira dose, é nesse mesmo local que a pessoa deverá receber a segunda. Isso é muito importante. Eu não tinha escutado essa questão, essa informação ser tão frisada. Então, por exemplo, gente, aqui na praia, o idoso veio, recebeu a vacina, não pode voltar para casa. Ou se voltar, tem que retornar para o litoral para receber a segunda dose daqui a 28 dias.
porque é para cá que essa segunda dose vai ser enviada para essa pessoa. Pois é, esses dias eu vi a secretária Anita Bergmann falando justamente isso, e eu acho que é importante o idoso, né, o acompanhante que estiver ali, se certificar exatamente sobre isso, porque também pode variar de um balneário para outro, né? Então, na hora que receber a vacina, já diz, olha, nós não moramos aqui, ou nós estamos voltando por alguma razão para Porto Alegre, porque é outra cidade, porque aí pode ter orientação mais precisa, porque, como dissemos, as prefeituras também têm liberdade para fazer, né, a sua distribuição, a sua vacinação. Então, sempre é importante checar para conferir certinho, para não ter problema na segunda dose. Mas é muito importante ter esse controle também, porque são poucas as vacinas ainda disponíveis, né? Imagina se dá um descontrole ali, litoral, o pessoal resolve voltar depois do carnaval, sei lá, né? Sim, verdade. Então tem que se programar, senão não tem estrutura que aguente, né? É verdade. Inclusive, daqui a pouco nós vamos conversar com o governador Eduardo Leite, gente. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o governador e esse é o nosso assunto, né? Um assunto muito importante sobre a vacinação, essas questões todas envolvendo o plano de vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Aline, mas André, por exemplo, o idoso sabe que semana que vem, depois do carnaval, vai voltar para casa. Então, teria que deixar para se vacinar em casa, a não ser que ele consiga retornar para o litoral depois. E sobre esse alerta, eu conversei também com o coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Tramandaí. Vamos ouvi-lo. É importante que o cidadão que receba a primeira dose no município de Tramandaí, ele saiba que o seu reforço, a segunda dose, ela será destinada pelo governo do estado para o município de Tramandaí. Então, como nós estamos vacinando aqui com a Sinovac, a Coronavac, o reforço será dentro de 28 dias. Dentro dos 28 dias, ele terá que retornar no município de Tramandaí para tomar essa segunda dose. Tá certo, então. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Vou pedir agora sim para o pessoal da equipe de epidemiologia dar um aceno aqui para todo mundo. Olha aí! Parabéns para eles! Ah, que legal, que legal, que legal. O carinho de todo mundo. Imagina. Até daqui a pouco, então. Olha, mas é bom ter cuidado, hein, Glauco? Porque o que está acontecendo? Cuidado com as notícias falsas. Elas estão circulando por aí. Tem que ficar de olho, tem que estar sempre ligado com quem é sério, hein? Olha, na Serra tem até calendário falso sendo compartilhado nas redes sociais. Calendário de vacinação. Então, por favor, tenham muito cuidado, tenham muita atenção, porque daqui a pouco nós vamos, inclusive, ao vivo até Caxias do Sul para conversar com o nosso colega Guilherme Fadanelli e explicar um pouquinho mais disso que a gente pode dizer que é um absurdo, é um desrespeito e que deve ser, sim, penalizado. O problema é conseguir chegar na fonte quem é que distribui essas notícias falsas. Portanto, fiquem muito atentos. Em seguida, a gente já vai esclarecer a respeito sobre essas fake news. 11h46. Lucas Abate, Gabi Lerina, quais são os nossos destaques de hoje? Bom dia, Lucas. Cadê a Gabi? Daqui a pouco entra a Gabi Lerina aqui com a gente. Qual é o teu destaque de hoje, Lucas? Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, André. Não podia ser diferente. Vacinação aqui em Canoas. Cada história inspiradora que a gente ouviu hoje pela manhã e também ao longo do programa, vamos dividir com todo mundo que nos acompanha. Gabi, qual é o teu destaque, Gabi? Oi, André. Já estou mostrando aqui para vocês, ó. Muita emoção também aqui no postão do IAPI na Zona Norte de Porto Alegre. Muitas histórias bonitas. Eu mal cheguei, já estou quase chorando. Já ouvi tanto relato legal. Daqui a pouco eu trago, é um dia muito especial. Então, a movimentação ao vivo dos idosos aqui no posto IAPI. Que legal, até daqui a pouco então. Aliás, a gente tem muita emoção, muitos depoimentos de pessoas que estão recebendo a vacina hoje. E em seguida a gente vai mostrar para vocês. Daqui a pouco também tem uma entrevista ao vivo com o governador Eduardo Leite, saber como está o plano de vacinação e outras informações sobre o nosso Rio Grande do Sul. A gente vai a um rápido intervalo, mas olha, rapidinho e a gente já volta com muita notícia para você. Fica aí, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Eu quero a sua atenção porque nós temos um recado muito importante, um recado do governo federal. Você já sabe que a vacinação contra a Covid está rolando em todo o país, está rolando aqui no Rio Grande do Sul e nós estamos mostrando ao vivo hoje muitos municípios aqui do estado que estão fazendo a vacinação. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante e o governo federal está trabalhando para que a vacinação traga aos brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada, para seguir em frente,
fazer a economia crescer ainda mais e aumentar os empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas por todos os estados e municípios porque nós somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas e também idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados para se vacinar. Acompanhe passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o aplicativo Conect SUS e ter na mão a sua carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Precisamos cuidar uns dos outros. Se for sair de casa, não esqueça de usar a máscara, usar o álcool, sempre ter o álcool com você. O meu aqui está sempre comigo, sempre fazendo a higienização. Lembre-se de lavar a mão com água e sabão. Em casa, água e sabão é o suficiente. Lave bem as mãos. Proteja-se. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É um acontecimento, né, no país. É um acontecimento muito grande. Foi maravilhoso. Espero que todo mundo faça a vacina, que não dói nada. Me sinto assim, segura, me sinto bastante segura. Daqui pra frente, dias melhores talvez vão retribuir para ela, né? É um dia de emoção. E por que, Glauco Paz, é esse dia de emoção? Porque hoje mais municípios estão vacinando os nossos idosos. Então, atenção, Dona Maria, atenção, Seu João, atenção, Erechim, atenção, Pelotas, atenção, São Leopoldo, atenção, Novo Hamburgo, Sapiranga, Santa Maria. Alvorada, Santa Maria, Bagé, todo o Rio Grande do Sul. Olha só, acompanha a gente, porque nós vamos, durante o SBT Rio Grande, orientar as pessoas, né? Orientar como que deve fazer com quem tem um idoso dentro de casa, como deve proceder para levar até a vacinação. Importante que todos tenham muita calma, muita tranquilidade nesse momento. Há diferenças, né, de municípios no processo de vacinação, ou ele é dentro do carro, ou ele é através, né, de postos de atendimento. Então, assim, a gente vai aos poucos, né, orientando no nosso Facebook também, né, Glauco? Lá no nosso Facebook tem orientações e mais que isso, você pode fazer a sua pergunta, né, esclarecer a sua dúvida, colocando ali, né, se você tem acesso. Então, André, acompanhe a gente, continue ligado, porque a gente vai trazendo esses esclarecimentos. Aí, daqui a pouco a gente vai para a Serra, vamos voltar para o litoral norte do estado também. Canoas, a gente vai ter informação. Em seguida, o Lucas Abate já está em Canoas e em seguidinha a gente vai entrar ao vivo com ele. E o pessoal lá do posto em Canoas está nos assistindo. Nosso abraço forte de coração a toda a equipe do posto de saúde de Canoas, que em seguida a gente vai conversar com eles lá, Glauco. O que a pandemia fez, né, André? Coisas que a gente odiava. Eu, pelo menos. Fila. Ir pra fila. Você viu a senha ali, né? Tem uma senhazinha. E levar a agulhada. Sempre odiei. Agora tá todo mundo querendo, André. Sabe que eu vou te contar um segredo. Sabia que eu furei a fila? Opa! Eu furei a fila. Como assim? Eu furei a fila. Ai, ai, ai. Dos 7 irmãos, eu me escalei e eu vou levar minha mãe para vacinar hoje. Tá bom. Furei a fila dos irmãos, eu vou levar minha mãe. O mínimo que eu exijo é fotos e vídeos do momento. Tá? Tá bem, vou caprichar.
Vou caprichar com todos os cuidados, né, Glauco? Sempre, né? Claro, sempre. Mas, e André Raro não precisa nem pedir os cuidados. Ele vai estar vestido num saco, certamente, né? Bom, eu vou esperar. Astronauta, né? E sabe que já faz quase um ano que eu não ando de carro com a minha mãe, justamente porque deixamos, né, ela andar de carro nos momentos importantes, necessários, né, cuidando de logística e tudo mais. Então vai ser um momento bastante importante também para todos nós. Beijão para ela. Dona Marília está recebendo nesse momento. A Gabi Lerina está chamando da onde a Gabi Lerina nesse momento? Gabi está acompanhando também a vacinação aqui em Porto Alegre. A Gabi está agora onde, Gabi? No IAPI, né, Gabi? Estou no IAPI aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Trago já uma informação de serviço para os idosos, os familiares que estão trazendo os idosos aqui para fazer a vacinação, que é a seguinte, viu? A recomendação no início até era subir essa lomba aqui, ó, André, para que os idosos pudessem adentrar o posto através da porta principal. Só que, claro, né, muitos chegam aqui com dificuldades de locomoção em função da avançada idade. Então, o posto está sugerindo, aqui a diretoria do posto, gerência, para que os idosos entrem por uma ruazinha lateral, lá no fundo, ó. Acho que o Pato consegue mostrar os carros chegando lá no fundo, que aí sim é térreo, e aí os idosos não precisam fazer essa caminhada ou até mesmo subir aqui mesmo, que tem cadeiras de rodas disponíveis no posto. Eu vou entrar, tá, André? Confesso para vocês que eu não entrei ainda. Nós vamos juntos até a sala de vacinas. Vamos lá ver se a gente consegue conversar com algumas pessoas, porque a sala de vacinação é lá no fundo, tá? Nós vamos entrar a partir de agora. Eu já conversei, André, já tirei foto, já vi família tirando foto aqui. É um momento muito especial. Ai, a cada um que eu vejo eu me emociono. Acabei de conhecer aqui um senhorzinho, um vovô de 93 anos. Tava um pouquinho assim, ó, indignado, porque ele queria tá saindo por aí, não podia sair. Isso é importante, Gabi. Hoje ele estava muito feliz, porque agora, claro, ele vai continuar se cuidando. A gente sabe que os cuidados precisam continuar, né? Mas ele estava mais aliviado, que agora tem uma perspectiva de saída para ir para a praia, como ele disse. E a gente está caminhando, aqui, a gente está acompanhando o SBT, está na carona da Gabi Lerina, por dentro do posto de saúde no IAPI. E olha só, atenção, São Leopoldo, em seguida vamos ao serviço em São Leopoldo. Nós vamos explicar como é que está sendo o atendimento enquanto a Gabi está se dirigindo. A gente vai mostrar na tela, agora sim, dá em São Leopoldo, serviço de drive-thru, ou seja, dentro do carro, tá? Então, assim, ó, para quem não tem carro, vai lá na sede da Unicinos, que fica na Rua Brasil 685, no centro, a antiga sede da Unicinos, no centro de São Leopoldo. Então, vai lá e isso, no caso, para quem não tem carro. Senão, o drive-thru, ele está acontecendo, ali no Largo Olavo Bilac. Em seguida, a gente atualiza direitinho o local. Então, assim, São Leopoldo tem o serviço de drive-thru. Quem não tem carro deve ir até a antiga sede da Unicinos, na Rua Brasil, número 685, no centro. Ali junto à Praça Tiradentes, todo mundo conhece, perto da Igreja Nossa Senhora da Conceição, perto da rodoviária ali em São Leopoldo. E o serviço de drive-thru, em seguida a gente vai explicar direitinho o local onde ele está acontecendo. Então, ficou claro, Glauco. Nós temos duas informações, para quem vai de carro e para quem não tem carro. Para quem não tem carro, vai ali na antiga sede da Unicinos, na Rua Brasil, 685, no centro, em frente à Praça Tiradentes, junto à antiga prefeitura também. E o serviço de drive-thru, em seguida a gente vai atualizar para dizer onde é que ele está acontecendo lá em São Leopoldo. A Gabi já está lá no posto, dentro do posto. Será que já chegou, hein? Já chegou, a gente caminhou um montão com ela. Cheguei! Não era muito não, eu que vim um pouquinho devagarinho aqui, porque eu não estava entrando pela primeira vez, né? Não queria me surpreender. Olha aqui, ó, mostrando para vocês aqui no fundo, o primeiro Pato mostrando lá, é naquela portinha lá que os idosos têm acesso pelo andar térreo, digamos assim, né? Aí eles entram aqui nesse saguão, passam pelos guichês, fazem o credenciamento, né? Mostram os documentos. Mostra lá, Pato, eu vou enlouquecer o Pato hoje. Pato, olha aqui, ó. Olha que essa turma que tá chegando aqui, Pato, olha lá, ó. Uma turma chegando. Tem os familiares junto, tudo bem? Boa tarde, quem são? Quem são? São seus familiares? É a minha sogra. Que idade tem? 90 anos. Vou fazer 91 em maio. Que dia especial hoje para a senhora? Um dia bom, né? Graças a Deus vou pegar a vacina, né? Ô, Gabi. Coisa boa. A senhora vai poder ir depois, claro, da segunda dose, poder se aproximar mais das pessoas. Como é que tem sido esses momentos aí? A senhora ter ficado em casa quietinha? Eu não ouvi que a senhora ter ficado em casa? Mas a primeira vez que eu saio hoje, desde que começou a não sair pandemia.
Que coisa, hein? Bem rigorosos. Sim, todo mundo se cuida para não chegar perto dela lá em casa. Sempre todo mundo de máscara, ninguém se abraça. Os filhos falam muito pelo vídeo com ela, quem não pode ir, né? Mas foi bem cuidada. Agora, então, a partir de hoje vai começar uma nova história na sua vida, né? Ai, se Deus quiser. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu momento. Que legal, Fala, que legal. Fale, meninos. Muito bem, Gabi, daqui a pouco a gente volta contigo. Muito importante isso que a Gabi falou, mesmo na primeira dose, todo mundo deve ainda ter cuidado, até porque o idoso pode transmitir para outras pessoas. Agora vamos até Canoas, aonde está o Lucas Abate, o pessoal nos acompanhando aí na televisão, ó. Um beijo do tamanho do Rio Grande pro pessoal que nos assiste aí nesse posto de saúde. Onde é que é o posto, Lucas? UBS Harmonia, André. Olha só, aqui ó, todo mundo acompanhando o SBT ligado. Ali, André. Pessoal muito emocionado, André. As pessoas muito emocionadas com esse clipe também que a gente mostrou um pouco mais cedo. Acho que a gente vai ter que mostrar de novo, hein? Imagens de Porto Alegre. Mas o que a gente vai mostrar por aqui, André, e certamente vai emocionar bastante gente, porque é ao vivo, a gente vai entrar na sala de vacinação, eu e o Paulo Garavelo, e a gente vai transmitir ao vivo agora, André, uma vacinação. A dona, vamos perguntar para ela, qual é o seu nome? Elmira Maria Leides da Silva. Dona Elmira aqui, André, tá nos esperando, já tá sentadinha, um tempão com o braço de fora, já esperando, atenção, porque ela queria aparecer no SBT, queria mostrar pra gente. E olha só, transmissão ao vivo agora da vacinação. Dona Elmira, doeu? Não. Olha que legal, gente. 12h, 3 minutos. É menos que uma injeção, qualquer injeção. É muito bom assim tomar, né? E essa é uma vacina que a senhora esperava há muito tempo. Esperava há muito tempo já, né? Assim, estava ansiada para chegar o dia, né? Lucas! Aí eu disse pro meu filho, vamos de uma vez, né? E ele disse, calma, mas... Aí chegamos aqui, né? E agora, dona Elmira, estando 100% imunizada, o que a senhora pretende fazer quando estiver tudo bem? Eu vou visitar os parentes, né? Passear, porque desde que começou, eu não saio mais de casa, né? É só em casa. Não vou em parte nenhuma, né? É só em casa. E visita a mesma coisa. Ô, Lucas. Ninguém vai quase lá em casa. Nem os filhos, é difícil vir por causa para me cuidar, né? Oi, André. Eu tenho pergunta, o Glauco tem pergunta não, também. A minha foi respondida. O que ela queria fazer, só isso. Porque esse pessoal deve estar ansiado. E agora pergunta para ela assim, ó. Para ela se concentrar e dizer assim, pensar bem, qual é a primeira pessoa que ela quer dar um abraço? De quem ela sente saudade, Lucas? Vamos lá, então. Dona Elmira, André pergunta lá no estúdio para a senhora, pensando bem assim, ó. Quem que a senhora vai abraçar primeiro? Se concentrando, pensando bem. Quem que a pessoa... Quando a senhora tiver 100%, qual vai ser o beneficiado com o primeiro abraço da senhora depois de tanto tempo? É os filhos, né? Os parentes, né? É isso aí, né? Tem que ser os parentes e os filhos, né? E neto, bisneto, né? Tenho 22 netos, tenho 15 bisnetos, né? Todos agora não estão abraçando ninguém, né? Aí é a primeira coisa que eu vou fazer, né? Essa fila do abraço, André, vai ser mais longa que a fila da vacinação. Mas vai o porque, nosso olha, abraço 22 netos, aqui, filhos. Olha, vai ter que fazer um abraço coletivo, senão vai dar fila, André. Espera ela que a gente já tá abraçando ela aqui, ó. Dá um abraço muito forte. Carinho. O Rio Grande também abraçando a senhora agora, tá bom? Querida, emocionada. Tá emocionada, olha só. Olha, eu prestei atenção naquele outro depoimento, André. Ninguém chega perto, ninguém abraça, aquela filha falou lá no posto do IAPI, né? Olha a carência que ficam as pessoas, né? Algumas até em depressão, olha o sentimento que envolve tudo essa questão da vacinação, né? Que legal, que importante isso, né? Agora, a gente repete, Glauco, porque assim, ó, é importante que as pessoas saibam, essa é a primeira dose. Os cuidados, eles ainda são muito importantes e necessários. Depois da segunda dose, depois do período, né, que é necessário, que depois da segunda dose ainda vai mais cerca de 15 dias, é importante, até se puder, o Lucas depois tenta conferir qual é o período em que a pessoa, digamos assim, está de fato liberada. Porque o cuidado que a gente tem que ter é que, como não é
né, não são todos que estão sendo vacinados, né? Claro que o idoso ele fica protegido, mas a gente deve continuar até que nós tenhamos o índice de vacinação, aquele que, né, que pelo menos 70% da população vacinada. Então, o cuidado ele vai continuar sendo importante, né? Isso é bom a gente deixar sempre bem claro. É emocionante, mas eu também gostaria de fazer um parêntese meio que engraçado. Você viu que todo mundo pergunta: e aí, doeu? Não doeu. Não tá nem olhando pro lado da vacina, né? Tá olhando pro outro lado. Não dói nada. Ah, mas ninguém gosta de ver aquela agulha entrando, né? Mas faz bem. Olha aí, tá aí, dá tchau pra ela, dá um beijo nela aí pra gente, Lucas. Dá um tchau pra gente aqui. Ah, que legal. E não adianta, né? Esse cuidado de levar pelo braço é um cuidado que são aquelas exceções que tem que se ter, né? Porque o idoso, ele precisa de um acompanhamento, precisa de um apoio. Olha só, daqui a pouco receba a informação. Agora a gente vai conversar com o secretário de Saúde aqui de Porto Alegre, Dr. Mauro Esparta, tá? Em seguida a gente vai conversar com ele. Sobre a vacinação em São Leopoldo, coloca na tela ali para mim, para a gente orientar as pessoas. Daqui a pouco vamos falar de outras cidades também. Hoje está começando a vacinação lá em São Leopoldo. Aí na tela, olha só. O drive-thru, ele está acontecendo lá em São Leopoldo, no Largo Rui Porto. É o ginásio de esportes. E ali em frente ao ginásio de esportes também é perto da rodoviária. Tá? Para quem não vai de carro, é na antiga sede da Unicinos, que fica na Rua Brasil 685, no centro, em frente à Praça Tiradentes, que é onde é a sede da antiga prefeitura. Então são esses dois locais. Quem tem carro vai no ginásio municipal. Quem não tem carro vai em frente ali à Praça Tiradentes, no prédio da antiga prefeitura. Esteio, atenção, população de Esteio que nos acompanha, preste atenção. O drive-thru acontece na Avenida Padre Claret 666, sempre na parte das tardes, sempre às tardes, geralmente entre 2 e 5 da tarde. Tá? Então tá aqui a orientação para Esteio. O drive-thru de carro, Avenida Padre Claret, 666, sempre na parte da tarde, tá? Atenção para os documentos, isso é muito importante. Inclusive, Glauco, eu tenho uma orientação depois sobre o cartão SUS, bem fácil de fazer quem tem acesso ao celular. Não esquecer de levar um documento de identificação que tenha foto, aí a carteira de identidade, né, de preferência, o comprovante de residência, né, comprovante de residência simples, são informações, documentos extremamente importantes. Em alguns locais, eles estão pedindo o cartão SUS, né? Que tem o número do cartão SUS. Então, naquele aplicativo, o Conect SUS, tá? Isso falando para quem tem acesso, né? Os familiares aí dos idosos, entre no aplicativo, ali vai pedir, né, a senha de acesso. Para quem não tem que fazer a senha. E aí aparece um ícone aqui embaixo, que é um ícone amarelo. É um ícone amarelo. E aí você aperta no ícone e aparece aqui, portanto, tá aqui, ó. Eu já fiz o cartão SUS da minha mãe, já peguei pelo celular. Então, pelo aplicativo Conect SUS, não é Conect-se, é Conect SUS. Através desse aplicativo se consegue, portanto, obter o número do cartão SUS, que em alguns locais são solicitados. Neste caso, lá de Esteio, esses documentos são tem uma documentos de orientação identificação também, André. E o quem comprovante. tiver a carteira de vacinação pode levar, tá? Mas isso não impede, a gente volta a repetir, não impede a vacinação. Quem tiver, é desejável que leve carteira de vacinação. Documentos básicos, identificação, comprovante de residência, o número do cartão SUS, né? Um documento de identificação que tenha foto. São documentos, assim, importantíssimos para levar e conseguir fazer ali a vacinação. Portanto, daqui a pouco vamos conversar com o secretário de Saúde, o Dr. Mauro Esparta, aqui de Porto Alegre, para saber como que está o andamento da vacinação aqui em Porto Alegre. E agora a gente volta para o IAPI com a Gabi Lerina. Por onde anda, Gabi? Lembra da dona Terezinha? Olha que momento especial. Nós vamos acompanhar, André Rara e Glauco Paza. A dona Patrícia vai fazer agora a vacinação da dona Terezinha. Eu vou passar aqui pelo cantinho para poder acompanhar essa emoção. Tem 90 anos, vai fazer 91 em breve, né? Aqui tá a filha dela, que a gente conversou agora há pouco. Já tá registrando, vai registrar tudo. Ô, Gabi. Vai mostrar pros outros filhos. Eu já ia Vamos dizer... acompanhar agora o processo. Eu já ia dizer que a data dela estava errada. Ela tem cara de ter 50 anos, ela estava furando fila. Tá mais inteira que nós, André. Vou passar essa informação para dona Terezinha. Dona Terezinha, o pessoal lá tá dizendo que a senhora não parece que tem 90, a senhora tem jeito de 50 anos. 1930, maio de 1930.
Olha aí. Vou fazer agora em maio 91. Muita experiência. Vamos agora deixar aqui a Patrícia fazer a vacinação para a gente registrar esse momento junto com a dona Terezinha. E aqui está a filha dela para a gente acompanhar. Um momentinho de expectativa. Estamos ao vivo. 12h11, SBT mostrando ao vivo a dona Terezinha, 90 anos, sendo vacinada no IAPI aqui em Porto Vou Alegre. atrapalhar o vídeo da filha aqui para poder gravar, aqui para poder conversar com a senhora. Dona Terezinha, doeu? Não. Eu faço injeção dentro desse olho aqui, ó. Ai. O Glauco vai morrer agora. Já. O que você achou desse momento agora? Bom, achei que eu estou livre um pouco, né? Graças a Deus, agora só na segunda dose. Vão marcar para a segunda. Já está marcado? Para quando? Para quando? Que bom. Tem que dizer quando. Dona Terezinha, a gente está com curiosidade para saber o que a senhora quer fazer assim que a senhora estiver completamente imunizada. Qual vai ser o seu primeiro desejo? Passear. Para onde? Passear. Aonde que ela quer ir? Todo esse tempo. E só no meu quarto. Porque um neto que mora comigo teve o Covid. Então eu ficava só no quarto e ele também, só no quarto dele, saía, tudo ele se higienizava. E onde vai ser esse passeio? A senhora já sabe? Hã? Onde é que vai ser esse passeio? Quando é? Aonde que vai ser? Olha, ainda não sei. Quer sair. Parabéns, Dona Terezinha. Um filho que mora em Portugal, que eu tô louca de saudade dele. Pode ser que eu vá a Portugal. Eu vou junto. Certeza que a senhora vai. Parabéns, viu? Muita saúde para a senhora. André, olha só, o que aconteceu foi que eu estou sem ouvir vocês aí porque o meu ponto caiu, tá? Então, vamos refazer a ligação e daqui a pouco eu volto com mais histórias de emoção aqui do IAPI. Beijo, que legal. beijo. Beijo. Você viu o drama, André? Trancada no quarto, o neto com Covid. Olha só o que as pessoas têm que enfrentar nessa pandemia. Não, imagina, dentro de casa, o cuidado redobrado ainda, porque imagina a situação, né? E ela com 90 anos, gente, 90 anos, agora recebendo a dose, né? Essa primeira dose de esperança. Agora, não adianta também ela ficar imunizada, porque Portugal tem a outra questão também. Portugal está num momento bem complicado. A gente queria ir junto, né, André? Mas não sei se vai dar para ir tão cedo. Verdade. Portugal houve uma liberação muito grande no período das festas de fim de ano e Portugal, que vinha sendo modelo, infelizmente se inverteu. A crise é muito grave, inclusive pacientes sendo levados para os Açores, para outras ilhas, que é 2, 3 horas de avião. Outros pacientes sendo levados para a Hungria, por exemplo, para ser atendido. O problema é bastante sério. A gente olhando para nós aqui no Brasil, né, com todas as dificuldades que se tem, a gente vem conseguindo, na medida do possível, né? E eu acho que, por mais que a gente brigue, né, Glauco, que as pessoas não se cuidam, não usam máscara, ao mesmo tempo tem muitas outras, e eu acho que até a grande maioria que se cuida sim, o que faz com que a gente tenha números e não tenha acontecido o que aconteceu, por exemplo, na Itália e no próprio norte do país, né, com superlotação e escolha de pacientes a serem atendidos. Isso a gente não teve. Pelo contrário, recebemos inclusive pacientes de outros estados e que já se recuperaram e já voltaram para Rondônia, por exemplo. Então, quer dizer, a gente precisa sim manter esse ritmo, porque a gente já está com a vacina e a vacina, né? Há um tempo a gente dizia, está sendo testada mais uma vacina. Agora são 2 vacinas testadas e vai para a segunda fase. Tem que se beliscar, será que é verdade? E vai para a terceira fase e nós já estamos vacinando a nossa população. Nós, hoje, durante o SBT Rio Grande, temos muitas informações, né, de orientação para a população. Já falamos sobre a vacinação em São Leopoldo, os locais de vacinação, lá em Esteio. A gente tem como mostrar agora mais uma cidade onde está acontecendo a vacinação? Temos condições de mostrar agora. Gravataí, vamos dar uma olhadinha em Gravataí, onde acontece a vacinação. Atenção, população de Gravataí. Olha só, na Unidade Básica de Saúde no centro, na Rua Carlos Link, né, das 7 da manhã até às 6 da tarde.
na Unidade de Saúde Águas Claras, na Carlos Drummond de Andrade, 1030, das 8 ao meio-dia e depois da 1 às 5 da tarde. Quem puder, lá de Gravataí, faz uma fotografia agora, pega o telefone e registra para que se tenha essa orientação, esses horários de vacinação das pessoas idosas. A UBS São Judas Tadeu, lá na Rua Félix Rodrigues, número 195, das 7 às 18 horas. E temos ainda outros locais lá em Gravataí, preste atenção. Fez a foto? Agora vamos para outra tela. Vamos para outra tela. Gravataí, portanto, esses locais... a de Gravataí é só essa, portanto, esses locais aí. No centro, Águas Claras. No centro, Águas Claras. Quais são as duas? Pode só voltar aqui para mim. Centro, Águas Claras e São Judas Tadeu. As 3 unidades onde está acontecendo a vacinação lá em Gravataí. Muito bem, agora meio-dia e 16 minutos, 28 graus é a temperatura. Já podemos conversar agora com o nosso secretário. É com o secretário agora? Agora vamos conversar com o secretário de Saúde de Porto Alegre, Dr. Mauro Esparta, e em seguida nós temos uma conversa com o governador do estado, Eduardo Leite. Já podemos conversar com ele? Já está pronto? Dr. Mauro Esparta, o senhor me escuta bem? Muito boa tarde. Boa tarde, escuto muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde, Tudo bem, doutor. André? Tudo bem. E num dia que, para nós, assim, cada dia tem sido um dia de emoção, doutor Esparta. Nosso secretário de Saúde de Porto Alegre, vendo essa população sendo vacinada. É verdade. Desde o dia 18 de janeiro, que chegou aí, o nosso governador conseguiu trazer o primeiro lote de vacinas, né? E na verdade, efetivamente, dia 19, nós começamos a vacinar, iniciamos lá pelo asilo do Padre Cacique e dali em diante não paramos mais de vacinar. Nós estamos vivendo a cada dia a emoção que as pessoas sentem pela vacinação, né? E o trabalho cada vez maior na Secretaria de Saúde em conseguir fazer esse tipo de vacinação. Já são 3 lotes que chegaram. O último chegou agora no domingo, são os lotes que estão sendo utilizados, né? E nós vieram especificamente para os idosos e para o grupo da saúde. Os idosos, nós começamos a trabalhar hoje com 90 anos ou mais, né? E amanhã, 87 anos ou mais, sexta-feira, 85 anos ou mais, e no sábado nós temos 2 drive-thru funcionando, um ali no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que eu agradeço o Dr. Marcelo Matias, o Dr. Robinski, pela presteza, e lá no Big da Sertório. Também agradeço a direção lá por ter nos oportunizado esse local. Doutor Mauro Esparta. O Exército Nacional é que está nos ajudando lá. Secretário, não, é importante agora a gente saber, Porto Alegre já recebeu quantas doses e qual é a programação para os próximos dias? Qual é a programação para os próximos grupos a serem atendidos, doutor? Os próximos dias, agora nós vamos atender os idosos. Nesses números que eu falei a ti, né? São 22 mil doses que nós temos para distribuir aos idosos em todo esse fim de semana, até sábado. Uhum. É importante ressaltar que nós temos 19 equipes volantes trabalhando na cidade, em todas as regiões, atendendo os acamados, pacientes institucionalizados. Os acamados institucionalizados são 16 mil, nós já passamos de 15 mil, faltam menos de 1.000 para nós terminarmos esse trabalho. Uhum. E já inicia na próxima semana a vacinação, a segunda dose de muitos grupos desses que nós vacinamos. Depois disso, nós vamos continuar, se tivermos ainda vacina, que ainda vamos ter, no grupo de 80 a 85 e depois 75 a 80. Vamos trabalhar isso efetivamente. A questão da saúde, nós iríamos continuar a fazer hoje e tivemos que sustar em face de uma série de dificuldades, uma delas em relação a uma ação do STF sobre o Ministério da Saúde pedindo uma reorganização do regramento. Em face disso, a gente sustou ontem e vamos aguardar que eles deram 5 dias para o Ministério da Saúde fazer um reordenamento nas prioridades. E quais seriam as novas prioridades para Porto Alegre? Nós estamos aguardando as regras do Ministério, porque nós seguimos rigorosamente o Plano Nacional de Imunização, assim como todo o Rio Grande do Sul.
nós estávamos seguindo o plano. Agora houve esse questionamento, nós estamos então aguardando para ver como devemos proceder da segunda-feira em diante. A minha colega Gabi Lerina tem uma pergunta para o senhor, Gabi. Oi, secretário, boa tarde. Pela primeira vez estou conversando com o senhor. Nós estamos aqui no postão do IAPI acompanhando a vacinação dos idosos e algumas dúvidas já surgiram aqui de pessoas que vieram conversar comigo para que eu passasse as perguntas para o senhor. Uma delas, sobre a situação dos acamados, o senhor já trouxe informação de que já foram vacinados, a maioria, né? Mas que a vacinação ainda prossegue. E quando se vacinam nessas casas... Isso, quando as equipes vão à casa desses acamados, os cuidadores acabam também sendo imunizados. Eu queria confirmar essa informação com o senhor. Porque aqui estão vindo famílias nos questionando, perguntando se, por exemplo, os idosos de mais de 90 anos que moram com familiares, pelo menos um familiar, esse familiar também pode ser imunizado hoje? Os idosos estão sendo vacinados e os seus cuidadores também. Isso nós estamos fazendo com os acamados. Os idosos que estão nessa situação, claro que o seu cuidador também tem que ser acamado, tem que ser, vacinado. Glauco Paz. É importante essa explicação. Tem muito profissional da saúde que foi hoje atrás da vacina. Com essa mudança, então, vai ter que esperar um pouco mais. Eu queria saber do secretário que houve uma demora um pouco maior pelo ajuste com as aldeias, enfim, como está a vacinação com a população indígena. Essa dá para dizer que está concluída ou não? Não, a população indígena a indígena e quilombola dá 2.000 e alguma coisa. Nós já fizemos a metade, mais ou menos, né? Aí são dificuldades de logística que está acontecendo para nós concluirmos. Mas é um grupo que rapidamente vai ser concluído, não está tendo dificuldade maior. Agora, secretário, Porto Alegre tem a intenção de procurar e comprar diretamente vacinas ou vai continuar neste plano de receber do governo do estado que recebe do governo federal? No caso, o Ministério da Saúde. O prefeito Melo tem trabalhado essa questão com os prefeitos da região do consórcio aqui, né? A nossa região. Já até assisti uma live há algum tempo sobre esse assunto. E todos os prefeitos já pensaram nisso. E é um plano B. Se houver necessidade, todos eles vão se unir e vão fazer as compras dos lotes necessários para auxiliar os lotes que vêm do governo federal. Ontem foi anunciado o plano de retorno às aulas em Porto Alegre, secretário. Nós estamos conversando, para quem está chegando agora, meio-dia 23 minutos, o secretário de Saúde da capital, Dr. Mauro Esparta. E muitos professores perguntam sobre a vacinação, né, para a população das escolas. Há algum plano específico para os professores, secretário? Sim, nós conversamos muito ontem numa live, né, com as entidades ligadas à educação. O prefeito estava junto, a secretária de Educação, o secretário do Covid, o doutor Ramalho, né? E passamos todas as orientações necessárias que a gente pode fazer para bloquear, para blindar a doença, né? Dentro do colégio, os protocolos sanitários, os cuidados, nos propusemos a fazer os exames necessários, PCR, né? Os exames que forem necessários nos professores. Enquanto a questão da vacinação, nós estamos dependendo das questões do Ministério da Saúde, porque os professores estão colocados na 4ª fase. Nós estamos vencendo a primeira fase. Pois é. Nós temos aqui em Porto Alegre 11.870 professores ou trabalhadores na área da educação. Professores são 4.500, mas tem todo o entorno. Tem o pessoal da higienização, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal da cozinha. Okay. Então, termina sendo por volta de 11.000 pessoas. Nós não temos autorização do Ministério, pelo Plano Nacional de Imunização, de vacinar os professores primeiro, infelizmente. Isso nós não temos esse regramento. E eu vi muitos políticos falarem nisso, uma live que nós fizemos com o Ministério da Saúde, com o ministro Pazuello, apelando para os professores, mas eu não vi construção nenhuma nesse sentido no país inteiro, porque todos estão respeitando o Plano Nacional de Imunização. Okay. A gente tem a vontade de fazer,
mas não tem a possibilidade de fazer. Secretário, Dr. Mauro Esparta, agradecemos a participação. Peço que o senhor fique aqui comigo, porque agora a gente vai mostrar, secretário, se o senhor puder nos acompanhar, mais um depoimento, né? Hoje, durante a vacinação aqui em Porto Alegre, um depoimento emocionado, né? E a gente vai, de um filho que chegou, inclusive na noite de ontem, foi para a fila para poder vacinar, né, o familiar. Vamos ver como é que foi isso. Passei a noite com fome e com medo dos pedreiros aí, mas tudo bem. Deu tudo certo, é o que eu queria, salvar meu pai. Tô emocionado, cara. Conseguiu acompanhar, secretário? Quer dizer, a emoção das pessoas? Consegui acompanhar e gostaria de concluir dizendo que não há necessidade desse tipo de sacrifício, de ficar à noite lá. Existe vacina para todos os idosos. Desse grupo que nós estamos fazendo, os 90 anos a mais, 87 a mais, 85 a mais, existem vacinas, não há necessidade de chegar tão cedo, podem chegar tranquilamente que vai ter vacina para vocês nesse grupo que nós estamos. Nós preparamos as vacinas para todos os idosos até 85 anos receber. Se sobrar, vocês vão saber no domingo, na segunda-feira nós vamos pegar o grupo mais abaixo, de 80 a 85. Então, aí está sendo trabalhado. Não há necessidade de aglomeração, de chegar muito cedo. A vacina está lá lhe esperando. Aqueles que têm de 85 a 90 anos vão ter oportunidade hoje, quinta, sexta e sábado, nos 2 drives que estão sendo disponibilizados na cidade. Importante informação, Dr. Mauro Esparta, secretário de Saúde de Porto Alegre, está aí. Não precisa correr, não precisa ir de madrugada para a fila. A fila está lá, como disse o secretário, aguardando os idosos, nesse momento, da fase de 85 até 90 anos. 12h, 27 minutos, e atenção, olha só, daqui a pouco a Polícia Civil, a Polícia Militar e os bombeiros prenderam 11 pessoas que faziam parte de uma rede de distribuição de drogas comandada pela matriarca de uma família. É isso mesmo? É. Familiares tinham um esconderijo no meio de um matagal para colocar armas, drogas e, atenção, até corpos de usuários e corpos de grupos rivais. Inclusive, agora de manhã foi localizado mais uma alçada. Tá? Já a gente vai trazer detalhes desta operação chamada de Apito Final. A gente vai ter informações ao vivo com o colega Lucas Abate, operação que aconteceu na região metropolitana. Atenção, imagem de agora de manhã, deste cemitério clandestino, assim podemos chamar, deste comando que era de uma matriarca, a matriarca da família que fazia, né, o controle de todas as operações e ordens e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. 12h, 28 minutos, agora eu quero que vocês fiquem com um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Preste atenção. Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983247663. Ou, se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Um abraço aos amigos da Solução Financeira. Gente, atenção com notícias falsas, inclusive relacionadas à vacinação. Notícias, olha, num período tão importante ainda me aparecem com isto, com notícia falsa sobre vacinação. Lá na Serra, inclusive, olha aí a imagem, um calendário falso, logicamente, que está sendo compartilhado pelas redes sociais. A gente vai agora até a Serra, vamos subir a Serra. Vamos conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que vai esclarecer essas fake news que provocam confusão, principalmente nesses grupos de idosos que estão para ser vacinados. Boa tarde, Guilherme Fadanelli. Boa tarde, André. Pois é, olha que confusão, e essa confusão toda está preocupando, inclusive, aqui a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias. Isso porque nós temos até prints aí para mostrar
2 deles são relacionados aqui a Caxias do Sul, como você disse, com esse calendário falso de vacinação, André. Ele é tão falso, a pessoa se deu o trabalho, André, Tá, mas, de colocar... Vadanelli, desculpa, só agora assim, ó, não é nenhum golpe, é sacanagem, assim, quer dizer, é para atrapalhar a vida das pessoas, porque a gente até num primeiro momento imagina que possa ser algum tipo de golpe, mas não chega a ser um golpe, é o golpe da informação, é isso? Na verdade, André, infelizmente nós temos os 2 tipos. Eu vou começar com esse apenas da informação errada, tá? Que são esses 2 prints que nós temos relacionados aqui a Caxias. Como eu disse, a pessoa se deu o trabalho, André, de reservar um dia para cada faixa etária. Como se fosse possível, né, André? Por exemplo, vacinar todas as pessoas de 60 anos aqui de Caxias num único dia. Então, já por aí a gente tira um termômetro de que a informação não procede. E isso acabou se espalhando, André, porque esse calendário falso de vacinação está circulando muito em grupos de WhatsApp aqui na cidade, também no Facebook, no Instagram, muita gente compartilhando e até comemorando essa vacinação, o que é um grande problema. Essa vacinação falsa, por exemplo, ocorreria de 1º a 29 de março para pessoas entre 55 e 74 anos. Detalhe, a Secretaria de Saúde aqui de Caxias nem tem previsão para vacinar essa faixa etária. Agora de manhã eu conversei com a secretária municipal da Saúde, que falou dos prejuízos que esse tipo de informação falsa causa em toda a rede de saúde. Vamos ouvir. Atrapalha todo o planejamento, pode gerar aglomeração, pode trazer muita insatisfação para os usuários que aguardam ansiosamente pela sua vez de ser vacinado. Então, isso realmente é um problema muito grande, sem contar a questão criminal mesmo. Pois é, André, agora falando dessa questão criminal, nós temos aí um outro print que mostra um suposto, né? Já ouviu falar do Ministério Público da Saúde? Eu tava tentando aqui, assim, ó. Aqui eu tava quietinho, olhando Ministério Público e ainda escrito assim, o Ministério assim, sem acento público com letra minúscula. André, só falta o repórter se chamar Guilherme Falsanelli. É. Ministério Público Fake Nelly. Da Saúde, Fake Nelly, é. Não, Ministério Público da Saúde. Tá aí. Pois é, e esse golpe aí, André, tá circulando no WhatsApp e ele funciona aí sim uma questão mais criminal aí, André, porque a pessoa recebe essa mensagem no WhatsApp e essa mensagem diz que a pessoa precisa confirmar o agendamento da vacinação. Aí pede para a pessoa digitar um OK, se ela quer confirmar, a pessoa digita e aí na sequência começa o golpe, porque aí vem um código para a pessoa digitar e aí começa todas aquelas confirmações para roubar os dados pessoais da pessoa, que provavelmente vai ser usado depois em vários golpes, né? O primeiro indício já está aqui, ó, código 13, né? Ali eu me refiro que não é um código, já começa que não é 51, tá? Mas isso já é um alerta. Já é um alerta, mesmo que fosse 51, não é esse o procedimento adotado, isso a gente vem esclarecendo. Então, assim, ó, você só vai ter a informação correta se entrar no site, né, seja da prefeitura, seja através das redes sociais de alguma prefeitura, mas não esse tipo de mensagem que vai para o telefone, que você não sabe nem de onde que é este número, de qual estado que é, e ainda pede todas as informações ali do cidadão, né, Vadanelli? Exatamente, então é bom ficar de olho para não cair no golpe. Tanto aquele golpe, né, da informação falsa que a gente mostrou antes, né, André, que acarreta em todo um prejuízo de logística, principalmente para a rede de saúde, quanto esse, que aí sim traz um prejuízo para a pessoa física mesmo. Agora, hoje de manhã, André, a nossa produção foi conversar com a Polícia Civil, que falou um pouquinho mais, porque pode ter, inclusive, punição para quem compartilhar todas as informações falsas nas redes sociais. Vamos ouvir. É muito importante as pessoas buscarem informações antes de compartilhar alguma informação que recebem, né? Isso pode prejudicar muitas pessoas, trazer pânico à população, então é importante então que a pessoa tenha conhecimento e pode ser punida dependendo da situação. Tem essa punição aí, André, e como você disse, vamos reforçar, né? Não custa nada perder aqueles 5 minutinhos, né, André, ali no celular mesmo, dá um Google, pesquisa as páginas oficiais das prefeituras, né, do município, aí da sua cidade, para ver se aquela informação
procede ou não antes de sair compartilhando. Aqui em Caxias, até hoje de manhã eu estava conversando com a nossa editora, aqui em Caxias virou um problema grande porque está todo mundo compartilhando e acreditando que a vacinação vai ser ampliada. Por favor. Isso é um problema sério, né, André? Não, e assim, ó, aquele tiozão do Zap que fica só mandando, né? Só repassando tudo. Lá. E outra coisa, bem isso, vai, ao menos olha qual é a fonte. E a fonte não é assim, recebi do meu irmão. Não é fonte. Quem é que produziu? Esse é o negócio. Tem que entrar lá na prefeitura, tem que entrar no governo do estado. Quer dizer, não pode sair compartilhando coisas desse tipo. E aí tem diversas outras informações. Hoje de manhã, inclusive, eu ouvi a respeito da vacinação, conhecido que comentou. Sabe, eu já disse para ele, pelo amor de Deus, qual é a fonte? Quem é que te falou isso? Falaram. Não, isso não é fonte. André, ontem a Prefeitura de Porto Alegre emitiu um alerta de que tem também fake news a respeito de calendário de vacinação aqui na capital. Não é verdade, é mentira, é falso. Como falou André, fique de olho nos órgãos oficiais e na gente, por exemplo, né? São os órgãos que checam a informação e passam para você, consumidor. É verdade. E olha, o nosso trabalho aqui, ele é exatamente esse. Aliás, um trabalho que muitas vezes ele é redobrado. Por quê? Porque tem muita informação que falsa. Nós recebemos também, né? Exatamente, né? E que exige que a gente vá atrás, confirme, faça toda a verificação, né? Esse é o nosso compromisso e para isso que a gente está aqui, como sempre, com seriedade, transparência e de uma maneira didática para levar a informação mais correta possível, né, para você, nosso telespectador, para quem nos acompanha. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul. Gente, atenção, olha só, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Acompanha comigo. A família, né? A nossa base, a base de tudo, não é verdade? Agora, nós sempre temos alguém que é a referência da nossa família. Pois é. Uma avó, por exemplo, que é, né, a matriarca, né, a base sólida da família. Pois o Lucas Abate vai nos contar agora ao vivo uma história de uma matriarca, né? Que ao invés de estar recebendo a vacina, pois ela resolveu ir para o mundo do crime. E firmou alguns tipos de base fortes na família não muito aconselháveis. Que história é essa, Lucas Abate, direto lá da região de Canoas? Conta pra gente, Lucas. André, matriarca que deveria ser o exemplo, como você bem disse, mas na verdade comandava um esquema de tráfico de drogas na região dela e comandava também os familiares, parentes dela estavam envolvidos nesse esquema. A polícia descobriu tudo isso e está neste exato momento, André. É uma operação que começou cedo pela manhã, se estende durante toda a manhã, porque é uma área grande de buscas que estão sendo realizadas e até informação mais atualizada que se tem, André. 11 presos nesta operação. Nossa. E há pouco também a polícia encontrou nesse terreno onde está sendo vasculhado, bem próximo à casa dela, um corpo. Para nos dar mais detalhes sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o delegado Mário Souza. Delegado, essa região era comandada por ela e se tem uma suspeita de que a área de Matagal próxima era para esconder drogas e também corpos de desafetos. O que vocês encontraram na região? Boa tarde a todos, toda a equipe do SBT, a todos que nos acompanham. A Operação Apito Final é fruto de um trabalho de 1 ano de investigação da Polícia Civil e de Guaíba, com a delegada Carolina Calegari, que nesse momento ela está no terreno, ela está nessa grande área verde, coordenando os trabalhos com a Brigada Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militares. É uma ação em conjunto desde 4 da manhã e o que nós podemos dizer nessa primeira fala é que essa senhora, ela comandava verdadeiramente um esquema de crime organizado com um certo grau de sofisticação, né, um grau em relação ao narcotráfico, e que tinha uma questão da violência, porque havia uma ligação muito forte entre tráfico e morte. E essa ligação, muitas vezes, ela é dividida, entre aspas, entre, por exemplo, 2 quadrilhas. Uma trafica, outra se precisava efetuar as mortes ou integrantes da quadrilha. Nesse caso, a suspeita é que não, é que estava sob o comando dela, né? E por isso, nesse terreno próximo da sua área de influência, haveria um cemitério clandestino no município de Guaíba, aqui da nossa região metropolitana. E essa operação especial, que nós investimos muito na ideia de operação especial, ao invés de fazer a prisão de um pequeno, que também é importante, quando possível nós buscamos trabalhos longos, de 6 meses, 1 ano, como esse.
E essa é mais uma operação especial da Polícia Civil na região metropolitana, em que descobriu o cemitério clandestino, porque já foi encontrado uma ossada humana. Por exemplo, o osso fêmur já tem 3, então significa que é provável que tenha mais uma pessoa. As escavações vão continuar, e 11 pessoas envolvidas com tráfico presas. Então, 11 pessoas no tráfico de drogas presas em flagrante pela Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e um corpo, ao menos, né? Claro, estamos nas suspeitas, a ação está acontecendo nesse momento, o corpo está na terra ainda, mas é muito provável, né, que é um corpo humano, uma ossada, e uma segunda ossada, tendo em vista que já foi encontrado um outro pedaço, infelizmente, de outro cadáver. Delegado. Isso num contexto seguinte, que a pessoa traficava, quem devia por tráfico, algo assim, era morto e ali colocado. Meu Deus do céu. Bom, a gente está conversando ao vivo com o delegado Mário Souza. Agora, a hora certinha, 12h 41 minutos. Para quem está chegando com a gente, o delegado explicando ao vivo. Isso aconteceu lá em Guaíba e acontece nesse momento essa operação chamada Apito Final. Como o delegado Mário Souza disse, há 1 ano já a polícia estava investigando. E agora a gente quer repetir para o telespectador em detalhes. Quem é que comandava este grupo? Quantas pessoas formavam? E essas imagens, gente, é um cemitério, dá para se chamar um cemitério clandestino, né, que pertencia a este grupo que colocava ali as pessoas que não, né, desafetos, né? Vejam só, pelo menos 3 ossos foram encontrados, o que indica nesse caso aí que seriam 3 pessoas. O delegado Mário Souza está explicando para a gente que idade tem essa matriarca aí, delegado. A gente não pode divulgar dar agora essas informações pela lei de abuso de autoridade específicas que possa alguém chegar a essa identidade nesse momento. Tá. Depois é possível. Mas é uma senhora com mais idade, exatamente como tu descreveste ali no início da tua fala, que uma pessoa que nós esperávamos que estivesse ali cuidando da família, etc., né, se preocupando com a vacina, enfim, estava comandando um esquema de crime organizado que ela, entre aspas, herdou do seu esposo, que também era envolvido anteriormente com o narcotráfico. O que fica de cruel nessa situação, de macabro, podemos dizer assim, cemitério, é a vinculação muito colada entre narcotráfico, morte e cemitério clandestino. Isso é muito grave, porque se vocês forem pensar, né, os telespectadores, as pessoas que estão acompanhando, a gente ouve falar de mortes, narcotráfico, etc., mas a ligação direta com o cemitério clandestino não é tão comum assim. Tanto que cemitérios clandestinos no Rio Grande do Sul não é algo comum, é incomum. É uma vez que outra que se encontra. E hoje, em Guaíba, foi encontrado esse cemitério clandestino, graças a essa operação policial especial, 1 ano de investigação, 2 policiais investigando, e hoje cumprindo um efetivo de quase 150 policiais, 50 viaturas, aeronave, cães farejadores. Conseguimos efetuar aí a delegada Caroline, que está no terreno nesse momento. Acompanhando com a sua lá. Equipe, 11 prisões. Delegado. 11 prisões e ao menos uma ossada. A gente vai seguir acompanhando. Nós temos agora, quero agradecer muito a sua atenção com a gente, operação que acontece, inclusive, neste momento. Nós temos agora uma entrevista com o governador do estado e nós conseguimos o contato com ele, por isso a gente vai interromper a conversa com o senhor, mas o Lucas Abate continua aí e a gente vai mostrar nos nossos telejornais na sequência aí desta importante investigação. Agora, é comum, mas sempre choca a gente, não é verdade, Glauco, saber que existam cemitérios clandestinos para enterrar desafetos. Muito bem, vamos mudar de assunto agora. 12h 44 minutos, o governador Eduardo Leite já está nos acompanhando. Governador Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Há quanto tempo não conversávamos? O senhor está bem, governador? Tudo bem, obrigado, André. É um prazer poder voltar a conversar com vocês aqui para atualizar a nossa população gaúcha através do SBT Rio Grande, das questões diversas, sejam sanitárias, ligadas ao Covid, ou seja, a agenda desse ano de 2021. Vamos procurar ser breve nas perguntas, o senhor também nas respostas, assim a gente consegue avançar um pouco mais de assuntos. Governador, já tem algum retorno positivo da vacinação no Rio Grande do Sul? Já tem algum indicativo que o senhor possa, em primeira mão, passar para a gente sobre a contenção da pandemia no Rio Grande do Sul? Na verdade, em termos de efeitos concretos para a contenção da seria precipitado a relacionar qualquer tipo de redução de internações à vacinação, até porque pouco mais de 2% da população gaúcha que a gente tem imunizada nesse momento. A vacinação ainda depende
de maior volume de doses a ser disponibilizada pelo Ministério da Saúde. O governo do estado busca fazer aquisição direta, se for o caso, mas também tem restrições para isso, e não são de ordem financeira ou de qualquer outra ordem, a não ser pela não disponibilidade do mercado de vacinas para aquisição direta, né? Todas já foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, a questão é da produção e disponibilização dessas vacinas. Mas somos um estado que tem se destacado até aqui na imunização da sua população e agora começando a imunização dos idosos a partir de 85 anos. Esperamos avançar em seguida para faixas etárias menores ainda dentro dos idosos. Tem negociações sendo feitas com quais laboratórios? Qual é a ideia do governo, não sendo nem a Coronavac nem a de Oxford? Seria a Sputnik uma das ideias de trazer doses, comprar diretamente? A Sputnik V é uma alternativa, tendo em vista que ela já teve autorização em agências de vigilância sanitária de outros países, com o que o Brasil tem acordos, e tem uma nacional em um laboratório brasileiro, a União Química. Então a gente iniciou tratativas nesse sentido, mas o Ministério da Saúde também anunciou que, se for aprovada, o Ministério também pretende comprar esse Sputnik V. Então a gente faz as nossas negociações e, de certa forma, também ajuda a pressionar para que o Ministério da Saúde também garanta mais vacinas para a nossa população. A Gabi Lerina tem uma pergunta para o senhor. Gabi. Oi, governador, boa tarde para o senhor. Queria falar com o senhor sobre a retomada do ano letivo. Muita preocupação ainda da comunidade escolar, governador, e especialmente dos professores, que ainda temem, apesar da vacinação já ter iniciado, mas esse grupo ainda não foi beneficiado, o retorno às aulas e esse convívio com as crianças. O Piratini já analisou aquela proposta do Sinep, do Sindicato do Ensino Privado, quanto à obrigatoriedade presencial dos alunos dentro da sala de aula, em todas as redes, governador? Na verdade, essa discussão não se trata apenas de uma decisão do governador, ou sequer apenas do gabinete de crise. No que se refere à educação, especialmente, não apenas no caso da educação, mas a gente sempre estabelece diálogo com as partes envolvidas. E nesse caso envolve o Ministério Público, prefeituras, através da FAMURS, para que a gente possa ter um acordo em relação a essa questão. O importante é entender que saúde é mais do que não ter o Covid. É proteger do Covid, mas é também garantir desenvolvimento do ponto de vista do crescimento dessas crianças, que envolve até muitas delas a escola é também uma oportunidade de se alimentarem melhor, se desenvolverem melhor do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista socioemocional. Então, estarem essas crianças há quase um ano sem terem aulas presenciais, sem dúvida nenhuma, prejudica individualmente e coletivamente, nesse caso, o Estado também do ponto de vista de produtividade futura, econômica, pela perda de capacidade futura da nossa mão de obra, da formação do nosso capital humano. Então, é nesse sentido a nossa preocupação de que tenhamos as aulas presenciais para o desenvolvimento melhor dessas crianças. Isso é bastante importante para nós. Agora, a obrigação da presença é algo que ainda está sendo debatido com as outras partes. É importante dizer aqui, o que significa essa obrigação? Hoje, um pai, uma mãe, que o seu filho, para ir à escola, se demanda autorização expressa. O que se sugere é que se inverta. O pai que não mandar, ou a mãe que não mandar o filho, que o filho não for à escola, que justifique o porquê não está enviando o seu filho. Na verdade, seria uma inversão de justificativas que poderia significar um estímulo maior à parte presencial, destacando que não é para voltar presencialmente como era no passado, é para voltar presencialmente, reduzidas, distanciamento e todos os cuidados para evitar a disseminação do vírus. Glauco Paz. Governador, boa tarde. O assunto, para não dizer polêmica, ICMS. Caminhoneiros reclamando muito dos valores, o governo federal querendo a taxação única, não necessariamente na bomba, mas na refinaria, e dizendo que os estados têm que assumir a sua posição, o seu protagonismo. O que o senhor pensa a respeito? Olha, infelizmente o governo federal, a partir das manifestações do presidente Jair Bolsonaro, ele busca causar mais confusão do que solução, porque não soluciona o problema. O problema claramente não é o ICMS, que gera a volatilidade dos preços. E é curioso até porque em fevereiro de 2020, em fevereiro do ano passado, se você buscar, tem manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele baixou o preço do combustível 3 vezes na refinaria e que não chegava na ponta por causa dos governadores.
Agora, quando o preço aumenta na refinaria, a culpa é de quem? Eu julgo que se ele acha que ele baixou o preço lá no passado, então se aumentou, foi ele que aumentou. Na verdade, nem ele baixou e nem ele aumentou. A verdade é que o preço tem oscilação em função do mercado, em função do mercado internacional, inclusive. É verdade que no nosso sistema tributário, o ICMS sobre o combustível é elevado. E eu acho que é interessante a gente poder discutir formas de reduzir, mas não é simplesmente por uma vontade do governo, de plantão, do governador, que se reduz. O Estado precisa dos recursos para manter serviços públicos para a população, inclusive a manutenção de estradas, que atende à necessidade do escoamento da nossa produção, por onde passam os caminhões que são conduzidos pelos caminhoneiros, que aí reclamam do preço do combustível, com a sua legitimidade. Então, se o Estado não vai ter os recursos de um lado, onde que nós vamos compensar? De onde sairão os recursos? É por isso que é importante discutir esse tema tão complexo de forma mais ampla através da reforma tributária nacional, porque o resultado final para o Estado tem que ser algo que garanta a capacidade de sustentar os serviços públicos. E olha que aqui no Rio Grande do Sul a gente já fez muita reforma para reduzir o custo da máquina. A gente reduziu quase 2 bilhões de reais o nosso custo previdenciário, reduzimos em 600 milhões de reais a despesa com o pessoal. Então a gente reduz em todas as frentes o custo da máquina pública, mas ela tem um custo que precisa ser sustentado. Mas se não tivermos a receita com o combustível, tem que achar outra fonte de custear as despesas do Estado. Pois é, governador, enquanto não sai esse ajuste nacional, né, do imposto, da tributação, o nosso combustível chegando aí em cidades do interior a quase R$6 o litro da gasolina, sempre vem aquela comparação com Santa Catarina também de ser menor. O senhor esteve ontem na Assembleia, propôs aí uma parceria com os deputados. O que a gente pode esperar com relação a essas negociações, né, da tributação aqui no Rio Grande do Sul? O que o senhor está planejando, né, junto com o apoio dos deputados? Olha, no que depende exclusivamente do Rio Grande do Sul, nós propusemos uma reforma tributária arrojada, robusta, lá na metade do ano passado. Infelizmente, o contexto da pandemia, não apenas do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista econômico, as restrições, tudo isso gerou um ambiente tumultuado para que a gente pudesse avançar na direção de reduzirmos o ICMS dos combustíveis. Mesmo assim, a gente avançou e no ano passado a gente aprovou a extinção de um imposto. Nós extinguimos a DIFAL, por exemplo, nós reduzimos a alíquota básica, mas não conseguimos avançar mais. Por quê? Quando se deseja avançar mais na redução do combustível, o Estado precisa obter compensações em outras frentes. E aí, quando se discute as compensações, abre-se uma discussão complexa, difícil, porque todo mundo quer pagar menos, e aí, onde se vai ter a compensação, tem reação, e aí que se torna difícil. Mas a gente vai ter que retomar esse debate neste ano, forma a poder permitir que o Estado tenha os recursos para sustentar os serviços mais essenciais para a população, da segurança, da educação, da saúde, mas a um custo menor nas áreas estratégicas nas quais se inclui o combustível. Mais uma pergunta nós temos, o senhor tem que voltar mais vezes aqui com a gente, porque sempre tem muitas questões, governador, para tratar. O senhor já teve um encontro hoje com a bancada do PSDB, governador, que estava marcado para essa quinta-feira? Na verdade, está marcado para amanhã. Amanhã, quinta-feira, sim. Eu já me adiantei. Com a bancada. O senhor é candidato a presidente? Não se trata. Eu sempre digo o seguinte, André, não se pode discutir nomes antes de ideias. Então, basicamente é isso. O partido precisa discutir as ideias, o propósito, o projeto. E futuramente, no momento oportuno, vai se discutir o nome que possa liderar este projeto. Se entenderem que o meu nome possa, de alguma forma, colaborar, nós vamos estar na discussão, mas eu não posso, de forma alguma, colocar qualquer aspiração pessoal, que é legítimo que um político tenha, tanto quanto é legítimo que um jornalista aspire a apresentar os telejornais de maior audiência, os telejornais que formam a Eu estou muito feliz aqui no SBT, viu, governador? Como o SBT, que tem uma qualificada, que apresenta, é legítimo, né? Todo aquele jornalista que está crescendo na sua carreira, quer chegar a ser um André Rara aí no SBT Rio Grande. Ou o presidente Leite. Agora, responda só para mim sim ou não. Essa bancada que vem do PSDB conversar com o senhor, eu fiquei sabendo, né, muitos estão sabendo, que a intenção é que o senhor ocupe a posição de candidato à presidência. O senhor pode responder sim ou não. Se o senhor for aclamado como candidato, o senhor vai aceitar ser candidato a presidente da República? Meu caro André, sim ou não? Eu
Eu não pretendia concorrer a governador e acabei sendo guindado a essa posição porque então entenderam que eu podia liderar esse projeto. A gente vai discutir, vamos ver, mas eu acho que a gente não pode precipitar esse debate. O foco tem que ser em tantas coisas. Reforma tributária. Eu entendo por sim. Precipitar o debate. Governador, muito obrigado mais uma vez. Tomamos um pouco mais do seu tempo, mas o nosso público aqui sempre é importante ouvir o senhor. Muito obrigado. Então, entendemos como sim. Eu entendi como sim, tá, governador? Tem muito sim nessa questão aí, né? Tá bom. Obrigado mais uma vez. Mas é isso, acho que foi bem claro. O governador, inclusive, né? Ele falou sobre as questões da tua pergunta de CMS, eu acho que vai ter uma repercussão bastante grande no que se refere à questão do governo federal, né, relacionado aí ao aumento do preço do diesel, que ainda repercute, né, Glauco? Porque e mexe em tudo, os caminhoneiros, né? Não, e os caminhoneiros estão pressionando, né? Então, os governadores agora, o próprio governador Eduardo Leite, inclusive, no caso de confirmar uma pré-candidatura à presidência, quer dizer, ele foi até enfático, né, citando o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? A resposta dele foi bastante incisiva, direcionada. E agora a bancada vindo, então, amanhã conversar com ele. Seria um almoço, pelo que se sabe, justamente para que ele entre na vaga, né, seja aclamado, convidado, na vaga do então governador de São Paulo, né, o João Dória. Então, há uma articulação nesse sentido e, por isso, esse almoço que acontece amanhã, convidando, solicitando, pedindo para que ele seja o candidato à presidência da República no PSDB. Aí se falam de algumas, ou como candidato a vice-presidente, mas isso vamos deixar mais adiante aí para as negociações. E atenção, gente, mudando de assunto agora, 12h e 57 minutos, foram 12 horas de julgamento. O homem acusado de matar a cunhada foi condenado. Ontem a gente mostrou, inclusive, o início, né, do julgamento lá em Cachoeirinha. O colega Glauco Paza tem outros detalhes do julgamento que aconteceu ontem, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. Evandro Ferreira, de 46 anos, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pela morte de Elaine Silva da Silva, de 52 anos. O crime aconteceu em 2018, né, André? A vítima era cunhada dele. Evandro vai cumprir pena pelos seguintes crimes: homicídio duplamente qualificado, pelo emprego de asfixia e por ter ocorrido em ambiente doméstico, além de ocultação de cadáver, André. Muito bem, daí passada a informação, portanto, condenado. 12h e 57 minutos. Gente, olha só, vem para cá. Quem tem celular pré-pago sabe que recarga boa é aquela que te dá um monte de benefícios, não é verdade? Com o TIM Pré-Top é exatamente assim. Com uma recarga de R$30, você tem 7 GB de internet para aproveitar o mês todo. É, isto mesmo. São 4 GB de internet da oferta para usar do jeito que quiser e 3 GB de bônus fidelidade, além de ligações ilimitadas para todo o Brasil e o WhatsApp para falar com quem você quiser. Com o TIM Pré-Top, você aproveita 7 GB por R$30 e fica sempre conectado. E ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis no aplicativo TIM Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar o seu TIM Pré-Top e pronto, já está concorrendo. Fácil, rápido assim. Se você ainda não é TIM, está esperando o quê para mudar, gente? Compre o seu TIM Pré-Top no ponto de venda mais próximo e tenha todos esses benefícios válidos por 30 dias. Saiba mais em tim.com.br/pré-top. Agora, a hora certinha para a gente falar de esporte, 12h e 59 minutos. Acho que ninguém imaginava que a gente ia chegar no final brigando pelo título. A gente vê e se pega, às vezes, fazendo contas, mas de nada adianta se não fizer a nossa parte, né? Meu maior sonho é ser campeão brasileiro, né? Rapaziada, não deixa a oportunidade passar.
para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família. Meu irmão Glauco Paza, hoje rapidinho e esporte, a bola é tua, Glauco. Olha só, difícil saber quem é que tá dormindo menos. Se é o torcedor colorado, com essa expectativa toda, ou se é o vovô e a vovó que querem ir para a fila para receber a vacina da Covid-19. E hoje tem Inter Esporte no Beira-Rio. Inter líder, isolado do Campeonato Brasileiro. Se vencer, segue muito vivo o sonho do Tetra, com distância para o segundo colocado. Mas e o Flamengo? O Flamengo já jogou, meu amigo, e empatou com o Bragantino. O Inter, se vencer, olha, pode ser campeão no final de semana contra o Vasco da Gama. Eu repito, que nem eu fiz ontem, pode ser campeão no domingo. Não entendeu? Pode ser Tetra domingo, meu amigo. O Inter que joga, então, portanto, às 7 da noite com o Sport. Tem a volta do Rodrigo Dourado, esse que falou aí. Cara que é muito importante, é uma liderança. Não tem o Moisés, mas tem o Wendel. Quer dizer, quem critica o Moisés vai achar, o Wendel também vai. Tem algumas combinações para o Inter ser campeão no domingo, é verdade, mas tem que fazer o seu papel, ou seja, vencer hoje o Sport. E amanhã eu volto aqui para falar da vitória colorada e do sonho. O Colorado está dizendo, não me acorda que eu não quero acordar, André. Olha aí, falta pouquinho, então quem sabe aí no domingo, Gente, vamos para a praia direto. Aline Schneider, na praia do Imbé, está acompanhando a vacinação, né, Aline? Alô, Aline! Alô! Olá! Agora tá sim! Agora sim! Estou aqui na frente da casa da dona Vera. Ela que aguardava a vacinação no Imbé, mas vai cancelar o cadastro quando soube que para se vacinar aqui precisa permanecer na praia para receber a segunda dose e ela não estará aqui daqui a um mês. Porque aqui no Imbé o esquema é bem diferente de Tramandaí. Olha aí. Todos os idosos, gente, precisam se cadastrar de forma online. A dona Vera é agilizada aqui nas redes sociais, mas para fazer o cadastro ainda precisei dar uma mãozinha. É muito simples, é muito fácil, mas para quem tem mais idade, isso gera um fator que complica um pouco. Então, para receber as doses, os idosos aqui no Imbé serão vacinados em casa. Essa ação já começou hoje, se estende na parte da tarde. E para que as pessoas cheguem na sua casa, é necessário o cadastro online através do site vacina.imbé.rs.gov.br. Lá em Tramandaí, a vacina retoma agora às 2 horas da tarde e vai até às 5 da tarde em 7 postos de vacinação e 3 locais de drive-thru. Gente, em Torres, ontem ainda terminaram de ser vacinados os profissionais da saúde. Essas doses se referem às doses que foram recebidas no município na semana passada. As doses que chegaram ao estado no domingo começam a ser distribuídas hoje. Hoje, para os acamados com mais de 85 anos. Serão 300 doses para os acamados que receberão essas doses em casa. As pessoas saudáveis com mais de 85 anos que moram em Torres ou estão veraneando em Torres precisam ir até os postos de saúde, também locais de vacinação, como, por exemplo, vai ser montado um drive-thru lá no Parque do Balonismo amanhã, quinta-feira, que aí sim vão ser distribuídas mais 800 doses. Lá em Torres não precisa cadastro algum, só levar um documento de identidade. E em Capão da Canoa, André, sexta-feira começam as imunizações para quem tem mais de 85 anos, também nos postinhos da saúde. Fundamental o documento de identidade comprovando a idade do idoso e lembrando que quem receber a dose na praia precisa receber a segunda dose no mesmo local da primeira. Então vejam só o caso dessa senhora, a que está aí com a Aline, ela cancelou o recebimento da dose hoje porque a segunda dose ela precisa estar na praia e ela não vai estar, então ela deixou para se vacinar em Porto Alegre. Essa é uma informação bem importante, principalmente na hora de fazer a vacinação, confirmar se essa segunda dose pode ser tomada em Porto Alegre, recebida em Porto Alegre, ou se pode ser ou tem que ser no litoral. Informação importante. Obrigado, Aline Schneider. Mais alguma conclusão para a gente ir adiante, já encaminhando quase o encerramento em seguida? A gente tem a Gabi Lerina, tem algumas informações de serviço direto do posto do IAPI, né, Gabi?
Tenho sim, André, para dizer que agora é um bom momento para aqueles idosos que quiserem vir se vacinar, porque tem pouco movimento. A gente vê agora uma movimentação, mais de 3 veículos que chegaram aqui, são familiares que desceram para pegar informações, para poder encaminhar os seus idosos para fazer a vacinação. Um deles é o seu Ricardo, que está esperando aqui dentro do carro. Seu Ricardo, tudo pronto para ser vacinado, né? Estou aguardando que a minha enteada foi fazer o meu cadastro e depois, então, a enfermeira vem aplicar aqui no carro, né? Agora, o senhor nunca imaginou passar por essa situação? O senhor estava me contando, né, seu Ricardo? Nunca imaginei passar por essa situação, mas é bom e é preciso. Eu vejo que o pessoal sai muito satisfeito daí, né? Sinal que estão acreditando que isso aí vai, se não resolver, pelo menos melhorar um pouco. Vai. É um bom início, né? Tá chegando a sua hora, seu Ricardo. Tá chegando a sua hora. Minha hora de vacinar. Espera. É para ter cada vez mais saúde, seu Ricardo. O senhor vai bombar quando o senhor ficar com as 2 doses. Muito obrigado. Tá bom? Tá muito bom. Vou liberar o senhor lá ao vivo. Tá gravando? Ó, estamos ao vivo. No momento histórico, né? Que jóia. Muito bem, muito obrigado. É espirituoso, né? Isso. Manda um abraço lá pro pessoal. Então um abraço do Silvio Santos também. Que legal. Ótimo, Gabi. Muita vida pela frente, que é isso? 91 anos tem muita vida pela frente, né, André? Muito espirituoso. Gabi, importante informação. Agora a gente vai mostrar as informações lá de Alvorada, que a gente ainda não mostrou. Põe aí na tela os postos locais de vacinação. É lá no centro de vacinação, antigo prédio do Laboratório Municipal, o PAN 8, na Roberto de Souza Feijó 147, então, lá em Alvorada. Não, muito espirituoso o entrevistado da Gabi Lerina, que diz, não, minha hora de vacinar, deixou bem claro. Minha hora de vacinar. Gente, está na hora de encerrar? É isso? Não? A gente segue mais um pouquinho, então, Gabi, que está no posto do IAPI. Trago mais informações. Então, só recapitulando, até que horário tem hoje aí o atendimento aqui nos postos de saúde em Porto Alegre, Gabi? Até às 17 horas, né, André, as pessoas podem se vacinar. Inclusive, a primeira movimentação, bem logo cedo, teve até fila nos 2 drive-thrus aqui em Porto Alegre. Teve fila também em alguns postos, como no posto modelo. Agora deu, assim, uma acalmada e a indicação da Secretaria Municipal da Saúde aqui para os familiares, para os idosos, para que se vacinem agora na parte da tarde. Então, como vocês conseguem perceber, realmente, a movimentação aqui pela frente do posto é bem tranquila. Lembrando que aqui, quem for vir aqui no IAPI, tem essa possibilidade, que é qual? Pode chegar aqui na frente, mas aí vai ter que enfrentar um pouco dessa lomba aqui, ó. Então a indicação para os idosos é dar a volta na quadra e lá pelo ladinho, lá no fundo, que lá eles conseguem acessar numa forma térrea. Vem mais uma aí que vai se vacinar. Coisa boa, né, André? Um dia muito emocionante aqui, um dia histórico para todo mundo. Um beijo para vocês, meninos. Obrigado, Gabi. Beijo, obrigado, cara. Mas fica com a gente pra gente encerrar todo mundo junto daqui a pouquinho. Vacina. Que Ela legal. gritou pra mim, vacina. Que legal, que legal. Porque assim, ó, Gabi, acompanha com a gente aqui pra gente ir encerrando hoje uma etapa muito importante da vacinação, né, dos idosos que estão em casa, que estão recebendo no carro ou recebendo em casa mesmo a vacinação. E a gente lembra que volta amanhã 11h40, 19h25, na edição com o Marcelo Chemali, e a gente encerra com alguns momentos desta emoção desta quarta-feira. Acompanhe aí. Tchau, tchau.